Para quem me conhece sabe que eu amo olhar para esse aspecto da nossa personalidade, da minha personalidade, da nossa personalidade, porque é um fenômeno crucial, né? Nós só podemos enxergar a nossa luz a partir do reconhecimento da nossa própria escuridão. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a sua própria treva. Então, a partir desse movimento de hoje, eu vou fazer uma breve retrospectiva das nossas lives anteriores, para quem não participou, e também para que a gente dê continuidade a toda a linha de raciocínio e conhecimento que foi propagado até aqui, para que aí sim nós possamos ir para o sentir, possamos integrar essa dimensão mais profunda do nosso ser. Bom, nós iniciamos essa série de lives falando acerca do amor, né? O amor é um estado de consciência ou simplesmente uma presença, né? Um sentimento, ou é algo adquirido, né? Construído entre um relacionamento, entre vários relacionamentos, né? E aí não está só um relacionamento de casal, mas todas as relações afetivas que nós temos. E ali foi falado bastante sobre os relacionamentos e como eles são o espelho da nossa alma, né? A partir das relações é que nós possamos olhar, é que nós podemos olhar para uma dimensão mais profunda de nós mesmos. Em seguida, eu fiz uma live acerca da jornada do herói, a função do ego, né, na nossa vida. Falei que o ego ele é o centro da consciência, né? É a partir do ego que nós trilhamos essa jornada de autoconhecimento e buscamos integrar todas as partes do nosso ser. E aí, quando iniciamos essa jornada, nós adentramos no Hades, né, o nosso inferno pessoal. E para isso nós precisamos nos despirmos da persona, que foi a terceira live, que é o eu ideal, é aquilo que é propagado no nosso seio familiar, no nosso seio social, no nosso seio escolar, e que nós buscamos, né, incessantemente. O eu ideal ele é propagado como vamos dizer assim, um arquétipo de perfeição. É como se fosse algo que nós queremos ser. E nessa busca por ser, nós deixamos de ser quem somos, né? Em totalidade. Com todos os aspectos positivos e negativos. Consequentemente, nós nos distanciamos ainda mais de nós mesmos. E a partir desse movimento de retirar essas personas, essas máscaras, conscientemente, né? A máscara do médico, a máscara do ator, a máscara do eletricista, a máscara do personal, do psicólogo. Nós adentramos a uma realidade mais profunda de nós mesmos. Quem somos nós? E é aí onde chegamos no Hades, né? O nosso inferno pessoal. Que nada mais é do que tudo aquilo que nós negamos. Tudo aquilo que nós não tomamos como nosso. E nesse processo de não tomar como nosso, as nossas sombras, as nossas partes, nós as excluímos, né? E isso traz uma série de, vamos dizer, prejuízos para o nosso próprio processo pessoal, porque é aí onde surgem as projeções ou personificações das nossas partes. Projeções porque tudo aquilo que nós não aceitamos em nós e excluímos e rejeitamos, nós costumamos ver nas outras pessoas, ou então personificamos, né? Não trazendo algo dentro de um aspecto religioso, mas simplesmente simbólico, né? É a imagem de Jesus e a imagem do diabo, né? São personificações, né? São símbolos do bem e do mal. E automaticamente, quando nós não enxergamos o bem e o mal dentro de nós, nós criamos imagens que denotam o bem e o mal fora de nós, né? E aí isso traz um grande prejuízo para todos nós, porque não conseguimos enxergar uma totalidade maior de quem somos. Então, na jornada do herói, em todo esse movimento que eu comecei a falar, desde a primeira live, nós vamos desconstruindo todo esse sistema de crença, né, cujo qual nós estamos inseridos, e que nos impede de acessar uma dimensão mais profunda de consciência, de totalidade, né? Eu falei que o ego ele não é o senhor do nosso destino, mas sim um veículo, né, de ascensão de consciência, um veículo que galga degraus, né, para obter um estado mais profundo de percepção. Então, dentro desse processo,
acessamos a sombra. E o que seria a sombra? A sombra é tudo aquilo que é negado pela persona, a máscara do ator, e pelo ego consciente. Então tudo aquilo, eu costumo dizer que tudo aquilo que nós pensamos não ser é a sombra. E aí projetamos, personificamos tudo isso fora de nós. Então, o caminho de reconhecimento das nossas sombras é um processo que precisa ser gradativo. É um processo que precisa ter muita cautela, muito amor, muita autoaceitação. E também precisa de um auxílio terapêutico, né, para que a gente possa enxergar essas dimensões mais profundas de nós mesmos e saber elaborá-las. Então não é um processo fácil, não é um processo, vamos dizer assim, não doloroso, né? É bem doloroso. Para quem já percebeu algumas partes suas, né, que advém da sombra, sabe como é um processo doloroso e o quanto nós precisamos de ajuda, de auxílio terapêutico para que a gente possa lidar melhor com tudo isso. Então, tudo aquilo que nós não aceitamos, constantemente, nós vamos ver nas pessoas, nós vamos ver nos outros, principalmente naqueles que pertencem ao nosso lar, ao nosso sistema familiar. E, consequentemente, isso vai gerar inúmeros processos, inclusive um processo de quebra de ordem e hierarquia, né? Uma quebra de pertencimento, pois nós não vamos tomar o nosso lugar de origem. A partir do momento que excluímos, nós nos tornamos aquilo que excluímos, né? Eu costumo dizer que não é bem assim. Não é que nós nos tornamos, na verdade nós somos aquilo que excluímos, né? Nas lives anteriores eu falei um pouco acerca do aspecto masculino e feminino, né? A partir do ato da concepção, um espermatozoide do pai fecunda um óvulo da mãe. A partir daquele momento, inúmeras informações, a partir da memória celular, são herdadas, né? Então nós não viemos ao mundo uma folha em branco. Consequentemente, desde a vida intrauterina até o nosso nascimento, a nossa primeira infância e todo o sucessivo desenvolvimento da nossa personalidade, ele é acoplado com inúmeras informações, que é o que nós chamamos de complexos. Complexo, a tradução de complexo significa tecido. E o que é um tecido? Um tecido nada mais é do que um fio, né? Um emaranhado de fios que foi tecendo a nossa história. E a partir disso, cada um desses tecidos é composto de inúmeras emoções. Emoções que compõem a nossa história. Consequentemente, ao longo da nossa trajetória de vida, nós escolhemos trilhar determinados caminhos. Consequentemente, nós excluímos outros caminhos que eram possíveis para a nossa vida, né? Então, por exemplo, se eu escolhi ser um médico, eu abandonei um sonho de ser um advogado. E aí, consequentemente, essa lealdade, esse vínculo maior que me levou a ser um médico, ele exclui totalmente o meu eu, que gostaria de ter sido advogado, né? Então, essa exclusão, vamos assim dizer, se torna uma sombra, se torna um aspecto meu, da minha história, que eu neguei, né? E isso está carregado de emoção. Então, para falar em sombra, nós precisamos falar um pouco sobre esse tecido, nós precisamos falar um pouco sobre esses complexos, né? Que são adquiridos desde a infância, desde a concepção, desde a vida intrauterina e precisam ser reconhecidos, né? Precisam ter um bom lugar dentro da nossa história. Então vamos lá. Como eu já falei, a sombra é um aspecto negado, né? Não reconhecido. Consequentemente, o ego, ele é um farol, ele é o centro da nossa consciência. E esse farol, ele é direcionado a partir do eu para uma parte, uma determinada parte. Então observem o seguinte: essa luz é o eu. E eu direciono a minha consciência para uma determinada parte. Consequentemente, quando eu posiciono essa luz para uma parte, a parte de trás ela ficou oculta, ela ficou escura. Automaticamente, quando eu direciono para o outro lado, a parte de lá ficou oculta. E vice-versa, para ambos os lados. O que é que isso representa? Representa que o ego, o centro da consciência, ele não é totalmente consciente. E ele não é o todo da nossa psique.
né? A psique é o que compõe a totalidade dos nossos processos psicológicos. Então ele não é o todo, ele não representa o todo. O todo é o self, né? É o nosso eu real, é o eu mais profundo, que está no inconsciente. E ao mesmo tempo é o senhor do inconsciente e da nossa consciência. Toda a jornada do herói, encontro em busca de si mesmo, encontro de si mesmo, é a trajetória do eu em direção a esse self maior, a esse eu verdadeiro, um gigante adormecido, vamos assim dizer, que é a essência, a sua essência, né? O divino que há em você. Consequentemente, essa jornada passa por inúmeras fases, vamos dizer, desafiadoras, tortuosas. Porque como é difícil nós olharmos para aquilo que negamos. Como é difícil nós olharmos para aquilo que excluímos. E que na verdade somos nós também. Então o caminho do despertar, o caminho da totalidade, não é um caminho de perfeição. Não é um caminho de alcançar a iluminação em todas as suas partes. Mas é um caminho de reconhecimento da sua totalidade. Luz e sombra, né? E possuem o mesmo valor. É dar um bom lugar a todas as suas partes, a todos os fragmentos da sua personalidade, masculina e feminina, vida e morte, luz e sombra, né? Dor e prazer, e encontrar um meio de ressignificar a sua história, assim como ela foi.